Olá, sou a professora Laura Fonseca. Gostaria de inicialmente saudar todos e todas que assistem. Também agradecer o convite muito gentil, que me honra bastante, do curso de graduação em Serviço Social da UFSM, para poder participar dessa semana. É uma semana muito especial também para nós, assistentes sociais, a semana alusiva à data que nós comemoramos o Dia da Assistente Social, do Assistente Social. Queria então agradecer, manifestar a minha alegria de poder estar aqui e também parabenizar a iniciativa do curso, que num momento tão especial e ao mesmo tempo desafiador para nós que estamos no ambiente da universidade, mas para o conjunto da sociedade como um todo, garantir que possamos comemorar sem perder de vista a crítica, sem perder de vista a importância de se abordar temas que são urgentes para nós no serviço social, mas principalmente e muito mais para o conjunto da nossa sociedade. Então, acho que foi uma decisão muito correta, muito adequada e de realizar essas transmissões, mesmo que a gente não consiga ter aquele envolvimento do público presencial, mas nós estamos aqui deixando um pouco mais das nossas experiências, das nossas reflexões e publicizando isso com todos e todas, tá? Então, meu agradecimento. Eu sou, como falei, a professora Laura Fonseca, coordeno um núcleo Hegemônicas, um núcleo que tem por objetivo realizar atividades que são de ensino, pesquisa e extensão, dentro da trilogia Gênero, Serviço Social e Política Social. Esse núcleo é um núcleo que já existe desde 2014. Também tem uma inserção no curso de especialização em estudos de gênero da Universidade Federal de Santa Maria, no curso que é do CCSH, e atuo com a residência multiprofissional em saúde, com ênfase na saúde mental. Minhas reflexões, meus estudos com relação a gênero e serviço social já tem um tempinho, né? Olha, antes de entrar na pauta e na ordem do dia, digamos assim, desde os anos 90, eu tenho uma inserção dentro desse campo, que eu tenho um interesse muito acadêmico, mas também de vida, muito forte e de muito tempo. Mas não vou fazer uma fala com vocês numa dimensão teórica, não. A ideia não é essa. A ideia é pontuar, até por conta da nossa condição especial de interagir virtualmente, né, alguns aspectos, alguns elementos que estão hoje presentes no contexto da pandemia da Covid-19, nessa relação maior e que alcança o serviço social no tocante ao trabalho que nós exercemos no campo das políticas públicas. Mas para eu fazer isso, eu preciso também, de uma forma bem sintética, falar da conjuntura, né, e do impacto dessa conjuntura nas políticas públicas sociais. Da conjuntura, eu posso acrescentar muito além do que todas nós já sabemos. Né? Estamos vivendo uma condição de emergência sanitária caracterizada por uma pandemia que atinge todo o mundo. Então, é uma questão de ordem de saúde pública mundial que iniciou, não se sabe bem ao certo, porque já se questiona que o início tenha sido na China, mas que em poucos meses, nós estamos falando de dezembro para cá, portanto, em torno de 5 meses, propagou-se por todos os continentes, né? Essa pandemia, ela traz com ela um imediato agravamento das condições para a economia mundial,
é uma restrição que não é só produzida pelo isolamento, mas também pelo adoecimento das populações, portanto, agudizando a pobreza, né? Ou seja, piorando a pobreza estrutural que já é resultante do nosso modo de produção, mas para além de piorar, né, ou ampliar essa pobreza, ela traz também um fenômeno de ordem que também tem repercussão social gigante, que é um empobrecimento novo de algumas camadas da sociedade, porque sem emprego e sem renda, em poucos dias, em poucas semanas, passa de uma condição de classe média, muito de classe média, média, classe média baixa, para imediatamente para as camadas mais pobres, né? Isso em todos os países. Óbvio e evidentemente que num país como o Brasil nós estamos falando aí que já tínhamos quase um quarto da população brasileira em condições de extrema pobreza, passamos a ter mais um quarto, pelo menos, de uma população que passa a condição de pobreza. É uma pobreza que Yagov, um sociólogo inglês, diria que é uma pobreza relativa. Uma pobreza que relativa por conta dela ser contingenciada num contexto de excepcionalidade. E porque não são pobres novos, são pobres que se colocam numa condição de pobreza temporária. Mas essa condição temporária, ela pode ser prolongada. Não vou me aprofundar nessa questão da pobreza, mas é importante pensar essa conjuntura também do ponto de vista do rebatimento social que a pandemia gera, com o esgotamento de empregos, esgotamento de consumo e uma sociedade, né, capitalista que é modular nesse tipo de construção da economia, ela se vê desafiada em todos os países, das grandes potências, as menores nações, e tanto das subdesenvolvidas, desenvolvidas. Um exemplo que possamos assim trazer para além da condição mundial, assim mais especificamente, a gente observa o que está acontecendo com os Estados Unidos, que é um país que estava em franco crescimento econômico, quase numa condição de pleno emprego, uma economia com índices bastante positivos e que em menos de 2 meses está diante de uma das maiores recessões, se não a maior recessão, praticamente igual ou quase pior à recessão acontecida nos anos da depressão econômica de 29, 30. Isso para falar de uma nação que nós temos uma proximidade em termos de até a adoração ideológica do atual governo brasileiro, tá? Mas enfim, no caso particular que é o mais urgente de pensar, no caso do Brasil, nós temos, em termos de conjuntura, duas dimensões importantes que vão afetar todas as políticas públicas e vão afetar, portanto, ao nosso cotidiano profissional, que é a ampliação da pobreza e o aprofundamento da desigualdade social. As duas situações, elas perversamente se combinam. E elas se combinam tensionando políticas públicas sociais. E aí, também dentro desse campo das políticas públicas e da condição bem conjuntural brasileira, nós sabemos que na última década, mas especialmente nos últimos 3, 4 anos, a orientação do Estado brasileiro caminhou e caminha ainda numa direção para um tipo de sociedade que exclui, que não inclui, uma sociedade que é
mínima do ponto de vista da intervenção estatal, para o social, para a população, não para a economia e para os ricos, mas para os pobres, uma condição de orçamentos públicos que são com algumas emendas constitucionais, passa a ser orçamentos muito mínimos, orçamentos que não atendem às necessidades das políticas públicas e sociais, e especialmente quando a gente fala do contexto da pandemia da Covid, a gente precisa ressaltar o quanto foi sucateado, reduzido, limitado o orçamento da saúde no Brasil nos últimos 3 anos. E essa condição de restrição orçamentária da política pública de saúde, de desqualificação da gestão da política pública de saúde, vai repercutir no que nós estamos assistindo hoje em muitos pontos do país, se não na sua grande totalidade. E o que nós estamos assistindo? Nós estamos assistindo o colapso dos equipamentos de saúde, além do colapso, a insuficiência dos recursos de saúde, desde equipamentos, né, de proteção individual dos trabalhadores de saúde, dos EPIs, até respiradores, até leitos hospitalares. E esse esgotamento, ele se dá exatamente na mesma proporção em que se alcançou a minimização das competências e obrigações do Estado brasileiro com os recursos orçamentários para a área da saúde pública. Então, nós temos uma conjuntura que fica bastante tensionada na área da saúde em resultado de toda uma orientação que passa a ter os governos brasileiros no que diz respeito à redução do papel do Estado. Então, esse Estado mais direcionado para uma perspectiva mínima, para uma perspectiva que garanta o mínimo e não o que garanta a proteção e a seguridade da sociedade, né? A própria segurança da saúde e a segurança social. Das políticas públicas, nós também não podemos esquecer que há um rebatimento nessa conjuntura para as políticas de assistência social e previdência social. Elas compõem o tripé da Seguridade Social, né? Saúde, previdência e assistência social, desde a Constituição de 88, compõe o famoso tripé da Seguridade Social. E esse tripé, ele está tensionado, né, com a pandemia. Não é a pandemia que é o mote principal desse tensionamento, porque recentemente, com as reformas que aconteceram no campo da Previdência Social, com a emenda do teto dos gastos públicos, né? Tudo isso, as reformas no campo do campo mais econômico, as reformas trabalhistas, essas reformas todas, essa redução como antes estava dito, das obrigações, dos investimentos que são chamados por esses dirigentes de gastos públicos, esse campo de seguridade social, ele já é tensionado antes. Né? Ele vem de uma trajetória recente de tensionamento e de esgotamento, inclusive. O que a pandemia traz de novo é duas demonstrações imediatas desse tensionamento. O colapso do sistema de saúde e, para além do colapso do sistema de saúde, a incapacidade dessa área de seguridade social reunir as condições imediatas de proteção social. Então, nós vamos ver, como já mencionado, no campo da política pública de saúde, todas as limitações e restrições que estão postas, né, para a proteção, para a atenção, né,
aos casos da Covid-19 e outras doenças. Com as unidades lotadas, com ausência de pessoal, enfim, com todos os limites que estão postos para o enfrentamento da Covid. Mas, juntamente com isso, nós vamos ver um empobrecimento da população que recebe um tratamento residual, meramente assistencial, que o auxílio emergencial que foi aprovado e que está sendo com muitas ressalvas disponibilizado para a população que demanda ele, é um auxílio que é abaixo da dignidade mínima, ele é menor que o salário mínimo, e ele é um auxílio que não é objeto de abordagem, de uma qualificação do atendimento dessa população. Ele está sendo meramente distribuído como algo que é quase que uma benesse emergencial do Estado, em virtude da necessidade de sobrevivência humana. Não se trata de se afirmar que o auxílio não é emergencial nem necessário, é a problematização do que esse auxílio representa quando ele é meramente distribuído e não é objeto de uma condição de trabalho de política pública. Para finalizar a questão do tensionamento da área da Seguridade Social, a gente pode também ressaltar, é importante ressaltar, a repercussão no campo da previdenciária. A Previdência Social recentemente sofreu a sua maior reforma, uma reforma ultraliberal, uma reforma que destruiu um sistema construído com muitos desafios e muitas limitações, mas um sistema construído para uma redistributividade maior previdenciária e que hoje ele atende minimamente o direito previdenciário. E tardiamente, a gente tem uma previdência que ficou muito tardia e com muitas condicionalidades. A previdência ela é impactada também duplamente. Ela é impactada porque nós vamos ter um quadro que já era alto de desemprego, então nós vamos continuar tendo, esse quadro tende a ser piorado hoje, na atualidade e nos próximos meses. E com esse quadro piorado de desemprego, a gente trata de uma queda na contribuição previdenciária. Essa queda da contribuição previdenciária, ela vai repercutir na receita da Previdência Social. Ora, junto com isso, nós temos demandas que vão ser decorrentes das pensões que vão ser requisitadas para a Previdência Social com os óbitos decorrentes da pandemia. E essa questão é muito tratada de uma forma, às vezes, até hipócrita. Não são todos os óbitos que ocorrem como término, finalização do benefício previdenciário. Boa parte da demanda desses óbitos também vai produzir, dessa condição de óbitos, vai produzir demanda para pensões. Essas pensões são bem menores desde a reforma da Previdência, mas elas são pensões que poderiam acontecer de uma forma que aconteceriam, de uma forma, seriam demandadas de uma forma muito menos intensa, e é esse que é a grande questão com a Previdência Social, é a intensidade que a demanda previdenciária passa a acontecer com a pandemia. Então, nós temos as 3 áreas da Seguridade Social fortemente tensionadas, de uma hora para outra, já eram muito tensionadas, mas passam a ser muito mais tensionadas. Nesse contexto, vamos então caminhar para o que nós, feita essa rápida consideração sobre a conjuntura, poderia acrescentar, para finalizar, os elementos de ordem política,
porque nós temos uma crise que é de saúde, uma crise que é econômica, uma crise social e uma crise política. Todas essas crises, elas acontecem simultaneamente, no caso brasileiro. Isso talvez seja a nossa particularidade dentro do conjunto mundial da pandemia. Então, o que eu quero dizer com isso é que em muitos pontos do planeta, a pandemia está trazendo os mesmos resultados perversos e a mesma urgência sanitária. Talvez esse seja um ponto que é um ponto comum, mesmo os países que conseguiram implementar testagem, implementar políticas mais de isolamento social, mais efetivas, nós temos condições que são muito particulares no caso brasileiro. Antes disso, também acho que é importante dizer que tem um elemento fundamental para compreender o rebatimento da pandemia nas políticas públicas de todo o mundo, que é o elemento das consequências produzidas pelos modelos neoliberais. Se nós formos, só para rapidamente pontuar, exemplo de como a pandemia impactou países como Reino Unido, Inglaterra, berço do capitalismo, um país altamente industrializado, depois França, Itália, Espanha, que são países já com um outro perfil, mas com sistemas de saúde também organizados, dentro de uma perspectiva de bem-estar social e que foram desmontados com o modelo neoliberal. Nós vamos ter uma situação bastante melhor em Portugal, que é um país que até o final da década de 90 era um país ainda mais agrícola do que industrializado. Então nós temos alguns países, a Alemanha que está voltando é o país com um modelo europeu bastante interessante de se avaliar para o enfrentamento da pandemia, mas todos esses países que formam blocos fortes, né, de nações economicamente dentro da perspectiva de um capitalismo mais global, na Europa são países que têm o seu sistema de proteção social e o seu sistema de saúde fortemente abalado e com a pandemia. E são países que fizeram o quê no tempo histórico mais recente? Fizeram toda uma orientação, uma reorientação do Estado para o Estado mínimo apregoado pelo neoliberalismo. Então, assim, ao pensar a conjuntura da pandemia, é importante desde também que é para além das condições, das questões que são aparentes todas e que nós sabemos que são no campo da saúde pública, também levar em conta esses aspectos da ordem econômica mundial. Então nós vamos ter esses países aí também mostrando a insuficiência desse modelo econômico que trouxe exatamente como resultado a incapacidade, a insuficiência de atender de imediato a população que demanda cuidados em virtude dessa condição, né, gerada com a pandemia da Covid. No caso brasileiro, então, como eu disse, para piorar a nossa conjuntura, nós temos também a crise política. Tá? Essas crises todas acontecendo simultaneamente, elas contribuem para a gente ter esse quadro nefasto, esse quadro doloroso, né, de mais de 10 mil mortes já alcançadas, de subnotificação altíssima. Então, a letalidade ela é ainda bastante alta, porque nós não temos noção real dos casos no Brasil. Estima-se, por exemplo, a pesquisa da UFPEL contribui nesse sentido, estima-se que nós temos de 10 a 12 vezes mais contaminados no Brasil. Isso hoje seria mais de 1 milhão de brasileiros, 1 milhão e 300 mil brasileiros com o vírus. E aí sim, se nós tivéssemos condição de saber desse universo todo, nós poderíamos estar ponderando, né? Bom, de como que nós estamos em termos de perspectiva. Por enquanto é difícil falar da perspectiva. Então, por enquanto nós estamos assim, tentando salvar o possível, né?
E dentro desse contexto, que é bastante desafiador, que é bastante dramático, inclusive do ponto de vista da própria existência, nós tentamos, então, pensando essa conjuntura, trazer alguns aspectos que são objetivos para a intervenção profissional e que têm relação com a questão do serviço social e gênero. A relação serviço social e gênero, ela é uma relação de origem, de gênese. Tá? A nossa profissão, ela é uma profissão marcadamente influenciada por uma lógica de atributos que são destinados às mulheres. E essa lógica, ela vai estar presente desde a origem, desde os nossos 2 primeiros cursos de serviço social no final da década de 30. Então, nós temos uma origem que ela foi bastante fortalecida por atributos pensados para as mulheres na sociedade. Atributos do cuidado, do controle da família, da proteção, a afetividade, a sensibilidade, todos esses atributos conferidos às mulheres, que também acabam construindo estereótipos, eles vão estar presentes desde a origem da profissão até a atualidade, porque o senso comum em torno do serviço social não é muito diferente daquele que nós tínhamos lá no final dos anos 30 e início dos anos 40. Nós mudamos muito, mas nós ainda não mudamos muito o que a sociedade pensa sobre o serviço social. Tá? Dentro dessa relação de serviço social e gênero, para além dessa relação que atinge todas nós que estamos na profissão, por ser uma profissão majoritariamente feminina, e aí, portanto, ser requisitada nesse momento também a partir de alguns atributos que são estereotipados. Dá um exemplo, a questão que surgiu, a ideia e a proposta, tenho quase, salvo engano, no Pará, em Manaus, em alguns lugares onde há uma demanda expressiva da pandemia e que tem muitos óbitos, do serviço social estar presente para a comunicação do falecimento. E por quê? Da onde vem essa ideia? Da onde vem a ideia de que o serviço social deveria estar fazendo essa função, cumprindo essa função? Ela vem muito de um tipo de serviço social que acontecia lá atrás. O serviço social clínico, lá atrás, fazia isso. Mas ele vem também ainda de um modo dominante de perceber o assistente social como aquela pessoa boazinha, sensível, que tenha uma habilidade e tal, para poder comunicar óbitos. Então, essa ideia, ela está alicerçada dentro de um senso comum sobre a profissão e sobre o que é ser assistente social. E nós, para romper com esse senso comum, nós estamos há alguns anos, há mais de 2 décadas, fortalecendo o nosso compromisso com um projeto ético-político, e esse compromisso é o compromisso que nos dá um mote para transformar essa visão, essa percepção sobre o serviço social. Queria ressaltar que para além desses elementos que são mesmo da origem da profissão e esses desafios, quer dizer, essa questão do senso comum sobre a nossa profissão é um enorme desafio na atualidade, dentro do contexto da pandemia. Junto com o senso comum, o apelo para a caridade organizada, para o assistencialismo também, que nesse momento de pandemia vem à tona e é extremamente requisitado, não apenas por autoridades, mas também é requisitado e pautado no discurso demandatário das populações. Então, esse é um grande desafio para nós nesse momento, enfrentar essa pressão, que reproduz essa forma de perceber e compreender a profissão, e como essa profissão acontece. Não como uma profissão operadora de um sistema de políticas públicas,
que também está presente na atualidade, mas ainda está presente na atualidade uma demanda por um tipo de serviço social que não é uma profissão que tenha qualquer compromisso com o projeto ético-político. Tá? Então, é importante perceber que esse é um desafio, e esse desafio tem relação com gênero, porque tem relação com aquela origem nossa de cuidado, de proteção, de caridade, aquela origem em que as mulheres cumpriam esse papel da afetividade, da sensibilidade como força de trabalho. É uma outra forma de também acentuar a necessidade da profissão pensar os desafios que estão postos também na nossa intervenção com as mulheres. Eu vou fazer o recorte das mulheres, poderia fazer outros, mas vou fazer o recorte das mulheres por uma questão mais de demanda preponderante, tá? Apenas por conta dessa demanda preponderante. As mulheres hoje, no contexto da pandemia, no Brasil, elas estão sendo afetadas desde o adoecimento na pandemia, elas estão na pandemia como doentes, né? Até a dimensão principal, digamos assim, do conjunto maior, que é a dimensão das trabalhadoras. As mulheres hoje no Brasil, elas são demandadas a uma quádrupla jornada. Uma jornada que tem a ver com o trabalho, se elas estão trabalhando, estão empregadas, estão home office ou alguma forma de trabalho. A demanda com os filhos, que os filhos não estão nas escolas, as escolas não estão com funcionamento presencial com as crianças. A demanda com idosos, se há idosos na família, ainda é uma demanda delegada a elas. E a demanda com os cuidados gerais da casa. Isso tudo tem que acontecer, para muitas mulheres, em 24 horas. Então, essas mulheres, elas estão dentro desse contexto da pandemia, dentro dessa realidade. Nós temos, acrescenta-se aí uma demanda, e esse tipo de realidade, de intensa jornada de duplas, triplas, quádruplas jornadas acontecendo ao mesmo tempo, vão produzir adoecimentos, esgotamentos, vão produzir outras demandas de políticas públicas. Salienta-se principalmente também aquelas que estão em condição extremamente precárias de trabalho, ou então estão dentro de um contexto de agudização da miserabilidade, dos desafios da sobrevivência humana. Então, as mulheres que estão enfrentando as filas quilométricas da Caixa Econômica Federal para receber o auxílio emergencial. Essas mulheres, elas já estavam na margem da sociedade, muitas por conta da miserabilidade já estavam em condição extremamente perversa na sociedade, e elas passam a ter a vida muito mais piorada, né? Em linhas gerais, para as mulheres, a pandemia é mais um elemento para ampliar o fosso da desigualdade social de gênero. Então, isso tudo somado, né, e articulado vai provocar considerável piora para a vida das mulheres. Adiciona-se, para concluir, o que é mais ainda perverso nesse contexto todo, que é o crescimento da violência doméstica. As mulheres, elas historicamente na América Latina, no mundo todo, na América Latina e no Brasil, elas são assassinadas, elas são violentadas de todas as formas e elas vão ao feminicídio. Essas mulheres hoje estão em situação muito mais vulnerável, porque elas estão confinadas, as que estão confinadas. As que não estão confinadas estão semi-confinadas, porque nós estamos falando de um momento da vida social que é cheia de limitações. E até passar o primeiro mês, a partir do mês passado, de abril, final de abril, mais ou menos, mais recente, há 2, 3 semanas, é que se começou a se organizar nos espaços institucionais algum tipo de apoio a essas mulheres,
E nós temos que nos perguntar no serviço social onde nós estamos, aonde nós estamos, com quem estamos atuando. Essa é a grande questão para esse debate, né, rápido que eu estou tendo com vocês. Onde está o serviço social? Como estamos atuando? Estamos preparados? Estamos seguros para exercer o serviço social dentro dessa dimensão tão desafiadora, tão complexa e tão aguda em termos das necessidades que foram muito pioradas e que serão, por um bom tempo, bastante tensionadas para as mulheres na nossa sociedade? Acho que essa é a questão central, né? Como o serviço social, esse serviço social que nós estamos consolidando ano a ano, fortalecendo numa perspectiva contundente, ética, comprometida e referenciada dentro de um projeto de sociedade justa, igualitária, como que nós estamos confirmando o nosso projeto ético-político dentro do contexto da pandemia? Como estamos confirmando o nosso projeto ético-político na relação com as mulheres que demandam de nós atuação profissional? Como estamos conosco, né? Como estamos atuando? Essa que é talvez a grande questão, dentre tantas outras questões, mas dentro desse tema que relaciona serviço social e gênero, a principal para nossa reflexão. Respostas nós não temos imediatas, nunca temos, mas certamente o caminho de problematizar a conjuntura, problematizar a condição das mulheres na sociedade, problematizar os impactos econômicos, sociais, políticos, principalmente na questão brasileira, com o advento da pandemia, e que não são rebatimentos que a gente vai ter esgotados a curto prazo. Nós estamos falando de pelo menos 2 anos pela frente ainda de rebatimentos que serão decorrentes da emergência dessa pandemia. Como que nós no serviço social estamos preparados e como podemos nos preparar mais para atuar, para trabalhar sem ser numa perspectiva assistencialista ou reprodutora da desigualdade? Esse é o grande desafio. De todos os desafios, o grande desafio. Não é um desafio só seu, que já está atuando na profissão, ou de você que está como estudante nas universidades. É um desafio para nós que estamos também trabalhando na formação profissional. E é um desafio para toda a categoria profissional organizada. Fica aqui, então, a minha palestra, que não é nem uma palestra, né? A minha conversa com vocês, que tem uma perspectiva de pontuar, apenas não de esgotar, não de concluir, mas de pontuar e levantar alguns aspectos que estão presentes nessa condição especial desse momento que nós enfrentamos da pandemia da Covid-19. Eu quero finalizar destacando os desafios, mas com a certeza de que nós vamos avançar. A história, ela não para. A história não para. A história, ela é uma mudança constante. Então, nada vai acabar. Nada será como antes também, como diz a música, mas também não vai acabar. Vai mudar. Então, é uma perspectiva que nós precisamos ter, uma perspectiva de confiança, uma perspectiva não de uma confiança ilusória, mas de uma confiança na história. A história, ela não acaba, ela não para, ela continua. Diferente, mas ela continua. E nós continuamos porque nós somos a história. A história somos nós. A história é uma construção material humana. Nós podemos desconstruí-la e continuar construindo ela para pior ou para melhor, mas nunca vamos terminar com a história. A história, ela permanece. Então, vou deixar com vocês esse poema, que é um poema, como eu disse, que já circula por aí em algum material do Serviço Social na UFSM. O nome do poema, que é do nosso inesquecível Mário Quintana, é As Civilizações. As civilizações desabam por implosão. Depois, como um filme passando às avessas,
Elas se erguem em câmera lenta do chão. Não há de ser nada. Os arqueólogos esperam, pacientemente, a sua ocasião. Obrigada, pessoal. Espero que tenha contribuído um pouco com essa apresentação e nos vemos com certeza mais adiante. Obrigada. Boa semana para você.